uma pessoa normal? O que é uma pessoa louca? Mas para os petistas, nós somos loucos. Para os petistas, nós estamos surtados. Para algumas pessoas, a gente é louco, o cristão é louco. Como é que a gente vai fazer esse discernimento? Quem está louco, quem está normal? A gente vai ter que ver quem é que está fazendo todo esse processo de absorver, raciocinar, compreender, organizar e escolher, de acordo com a finalidade. Então, tem a ver com o mundo real, não tem nem a ver com. Não estou nem falando de fé, de religião, estou falando do mundo real. O que a gente vê muito, né? Por que eu falo petista? Não tem nem a ver com como é que fala? Com política, tem a ver com neurose mesmo, tá? Por que a gente vê muito nos petistas, né, nos socialistas? A hipocrisia. O que é hipocrisia? É o mundo mental, fala uma coisa, no mundo real eu vivo outra. Ou seja, dá para ver por que a gente consegue afirmar que eles estão loucos? Porque a forma de raciocinar e de pensar não condiz com o mundo real, com a forma que eles estão agindo. Não condiz. Então, quando a gente está falando, quando a gente fala saúde mental, a gente está falando dessa forma mais perfeita de pensar, de raciocinar, de inteligir, de escolher. E, por exemplo, hoje em dia se usa muito esse termo, né? Corpo, mente, espírito. Tem muita coisa da mente, né? Muitas pessoas falam mente, 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 achando que a coisa da mente, para o imaginário popular, a coisa da mente, tem a ver com sensações, com meditação, com cérebro. Na verdade, o mundo mental é um mundo intelectual. Nem precisava falar corpo, mente e espírito. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Só que antes eu quero ainda fazer uma ligação entre a saúde mental e a educação. Tá? Porque a educação do latim educare, ir para fora. Tá? O ir para fora realmente é isso. Vou sair da minha cabeça, vou para o mundo mental, vou sair da minha cabeça, vou para o mundo real. Para quê? Quem assistiu a live, né, a gente falou do mito lá da caverna. É essa coisa de sair da minha cabeça, ir para o mundo real, conhecer o mundo real. Então, educare, ir para fora. Para que, enxergando o mundo real, eu conheça, conhecendo, eu amo e amando, eu cumpro a minha finalidade. Então, a educação, o que é educar uma pessoa? É ajudar ela a cumprir a finalidade. O que é a saúde mental? É alguém que consegue fazer esse raciocínio de entender as coisas e cumprir a finalidade. Então, na verdade, a doença mental, né, pode dizer assim, ou saúde mental, doença mental, não seriam questões de discussão se a educação cumprisse a sua finalidade. Porque educando alguém, eu estaria ensinando essa pessoa a ir para fora, conhecer o mundo real, cumprir a sua finalidade. Essa é a função da educação. Aí não tem problema de saúde mental, não tem problema de doença, não tem problema, porque a pessoa está sabendo fazer esse raciocínio. Ela sabe ir para fora, conhecer as coisas. Então, quem que é a pessoa mais feliz? O que isso tudo tem a ver com a finalidade? O que a saúde mental e a educação tem a ver com a finalidade? Tem a ver, de novo, que quando você enxerga a realidade, quando você conhece e faz a escolha certa, a recompensa da escolha correta é a felicidade. Sempre vai ser. Pode ver, toda vez que vocês escolhem um bem menor, a tristeza sempre vai aparecer. Por exemplo, coisas
pequenas. Cara, eu tô fazendo dieta e comi um brigadeiro. Você escolheu o bem menor. Vai vir um puta que pariu, que merda, porque eu fiz isso. Então, assim, a recompensa da escolha do bem menor, do alvo errado, vai gerar essa tristeza, né? Não estou falando de uma tristeza depressiva, mas gera um arrependimento, gera um puta que pariu. Então, para eu já começar a desenhar aqui, imaginem que eu gosto muito da Camila. Então, todo ser humano. Ah, eu esqueci de falar que eu quero falar um negócio do. Por que que a gente não precisa? A gente precisa. Bom, se a gente está falando de ser humano, vamos lá. A gente precisa saber o que é o ser humano. E ali antes eu falei assim, se a gente está falando de corpo, mente, espírito, não precisava, porque a mente, esse mundo mental real, oficial, e não o que está no imaginário das pessoas, o mundo mental é o mundo inteligível. É isso. Então, na verdade, a gente pode dividir, né, corpo e espírito, que é o mundo inteligível. Agora, o que é o espírito? Tá? O que é o espírito? E o que é a alma? Aqui vai ficar bem claro para vocês isso daí. Então, o ser humano, ele é um ser, tem a definição, tem aquela definição, o ser humano é um ser, é um animal racional, né? Eu não gosto muito dessa definição, por quê? Porque o animal também tem razão. Não é a mesma razão que os seres humanos têm, tá? Mas, assim, se a gente for falar de raciocínio, o gato, quando ele vai saltar, ele faz um cálculo ali interno. Será que eu não vou morrer? Ele tem que saber se ele vai se suicidar, né? Então, ele sabe que ele não vai se suicidar, porque ele tem ali uma razão interna, tá? O cachorro tem a razão, todos os animais, eles não têm uma razão igual à razão do homem. É diferente, em outro grau, mas existe ali um quê de razão. Então, o animal gato também é racional. Não como homem, não para pensar e encontrar as coisas e conhecer as coisas. É só um cálculo que ele faz. O computador também faz um cálculo, o computador também é racional. Então, eu gosto de dizer que o ser humano é um ser espiritual. E o ser espiritual tem essa razão humana, tá? Para a gente desenhar aqui, a título de. Eu gosto de desenhar para tentar ficar uma imagem mental, assim, na cabeça de vocês, do que é. Do que é o ser humano. Então, imaginem que isso daqui seja. O ser humano tem corpo, eu não vou desenhar o corpo. Eu vou tentar fazer uma imagem mental do que seria essa coisa da alma e do espírito. Tá? A alma, o que é a alma? A alma é o que dá movimento às coisas. Então, tudo que existe tem ser. A pedra tem ser, o cachorro tem ser, a planta tem ser, nós temos ser, a flor tem ser. Tudo que existe tem ser. Tudo que se movimenta tem alma, que é de ânima. Ânima é movimento, do latim. Então, a pedra não tem alma, mas o cachorro tem alma, animal. A planta tem alma, vital. E nós temos uma alma espiritual, porque a gente se movimenta, só que a gente tem duas coisinhas que se chama inteligência e vontade. É aí que a gente se diferencia de todo o resto. Então, se a gente for falar assim, ó, as potências da alma, eu estou chamando isso aqui de alma
E aí a gente tem as potências da alma. Talvez vocês já ouviram falar disso daí, que as potências da alma sejam ali a inteligência, a vontade, o concupiscível, o irascível, a razão, o senso comum, né? E ainda, normalmente não é listado, até alguns autores colocam dentro, outros fora, mas enfim, o imaginário e a memória, tá? O que é potência? Potência é aquilo que eu posso usar ou não. Sim, dá para usar ou não dá para usar? Estou usando minha inteligência ou não? Estou usando a minha vontade ou não? Estou usando o meu possível ou não? O meu irascível ou não? Dá para usar ou não dá, né? A razão ou não? Então, tudo isso são potências, né? Nesse sentido de que quando eu uso, é como se eu entrasse em movimento, não esse movimento que a gente vê na física, né? Mas o fato de, por exemplo, vocês estarem aqui hoje, usando a inteligência de vocês, vocês estão em movimento intelectual. Então, vocês estão usando a inteligência. Isso é um movimento, tá? Ah, então, a alma é isso. É essa coisa que pode ser e que dá movimento, né? E meio no éter, a gente não sabe direito. As potências mais elevadas da alma, né? São a inteligência e a vontade. É aqui que a gente chama de espírito. Então, o espírito são essas potências mais elevadas da alma, que é, né, o intelecto e a vontade. Aqui. Que serve para quê? Para a gente cumprir a nossa finalidade, através desse pensamento, desse raciocínio, né, dessa absorção, dessa escolha. E aí, o resto aqui, ó, concupiscível, irascível, razão, né, o senso comum, a memória, isso aqui tudo animal tem. A inteligência, a vontade, não. Então, como é que eu sei que eu tenho uma alma? Basta você ver que você não é domesticado. Basta você ver que animal não chora de emoção, não chora de agradecimento, não pede perdão, não se arrepende, não se suicida, não, não sorri, não faz jejum, não dá gargalhada, né? Se a vaca tivesse inteligência, ela não ficaria no pasto. Ela ia falar, cara, o que eu vou fazer aqui? Correr, vou para o abate? Sair daqui. Ou se o cachorro tivesse inteligência, ele não se deixaria ser adestrado, né? Pôr na coleira. Não vou entrar na coleira. Ele ia falar, não, cara, não vou entrar na coleira, você está maluco. Então, se isso acontece, é porque opa, eles não estão conhecendo, não tem inteligência. Então, o espírito, ele não é o Gasparzinho, tá? Tirem a ideia de que espírito é Gasparzinho, porque não é. O espírito, ele é essa parte inteligível. É desse mundo inteligível que a gente está falando, quando a gente está falando de espírito, tá? Então, isso daqui é o que a gente... Isso daqui é o ser humano. O ser humano, ele é esse ser espiritual, tá? Dotado de potências. O espírito é a parte mais elevada da alma. A alma é o que traz ali o movimento para o ser humano.
Eu não gosto de chamar de animal racional, porque eu vejo essa coisa da razão como, cara, o animal também tem, então não é uma coisa tão tranquila assim, de se falar que é só o ser humano que é racional, tá? E tudo isso para quê? Para cumprir a finalidade. Tudo isso, é tipo, cara, eu preciso de dispositivos. Se a minha finalidade é amar e encontrar a felicidade, eu preciso de dispositivos que me ajudem a amar e encontrar a felicidade. E eu preciso de dispositivos que me ajudem a fazer isso no mundo material. Por isso que a gente tem o senso comum, por isso que a gente tem o irascível e o impossível, por isso que a gente tem a memória, a imaginação, tudo isso faz parte do mundo material e não do mundo espiritual. Olha só, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer saber mais informações sobre como funciona a Academia Aperum de Psicoterapia Clássica, clica aqui nesse link que a minha equipe te chama para a gente conversar.